Então vamos conversar sobre isso aqui. Você já esteve naquela situação em que queria muito falar com uma pessoa, talvez numa festa, no trabalho, no café, mas te deu aquela trava, aquela sensação de meu Deus, e se eu fizer alguma besteira? E se eu parecer ridículo? E se ela simplesmente olhar para mim e nada? Pois é, isso acontece muito mais do que você imagina. E às vezes, meus queridos, a resposta para esse medo gigantesco está na sua frente, só que o seu cérebro não deixa você enxergar. Hoje nós vamos falar sobre os sinais sutis e profundamente neurocientíficos que podem te ajudar a conversar com qualquer mulher sem medo de rejeição, porque o medo não nasce da mulher, ele nasce do seu cérebro. E enquanto a gente vai conversando aqui, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve agora, já deixa o seu like aqui nesse vídeo, porque isso ajuda o YouTube a entender que esse conteúdo é relevante e ele leva esse vídeo para mais pessoas. E se você ainda não é membro aqui do canal, você pode clicar aqui embaixo, se tornar membro e ter acesso exclusivo ao vídeo que eu já deixei aqui e que é só para os membros. E semana que vem eu vou fazer novamente um conteúdo que é só para os membros, então não perca mais o seu tempo. Se inscreve aqui agora e seja membro aqui do canal. Agora olha só, presta atenção, fica comigo até o final desse vídeo, porque hoje eu vou te mostrar por que o cérebro reage ao flerte como se fosse um perigo e deixa você com esse medo, né, de não dar certo alguma coisa, como a neurociência explica o medo da rejeição, os sinais corporais que mostram quando uma mulher está receptiva, o que você pode fazer e o que você jamais deve fazer na primeira conversa. E eu também vou te apresentar uma técnica prática de regulação emocional usada por nós, psicólogos, para você aplicar aí na sua casa hoje mesmo. E no final eu vou te dar uma coisa muito especial. Uma técnica de abordagem emocional segura que literalmente muda a leitura que o cérebro dela faz de você. Então, não saia daqui, não perca isso por nada. Bom, vocês estão preparados aí? Então, vamos embora. O que realmente causa o medo da rejeição? Me conta uma coisa aqui, olha. Você já esteve tão nervoso para falar com alguém que parecia que a sua voz ia falhar ou que o seu corpo simplesmente te traiu? Sabe aquela sensação? Pois bem, isso não tem nada a ver com falta de beleza, nem com timidez, e muito menos não ser bom o suficiente. Tem a ver com o fato de que o cérebro interpreta a rejeição como se fosse uma dor física. Olha só como é curioso isso, né? E tem um estudo clássico de neuroimagem que mostra que a mesma área que reage quando você bate o dedinho na quina da mesa, sabe daquela dorzinha? Essa mesma área reage quando alguém te dá um não. Então, olha só como que isso é louco, né? Por isso que você trava, por isso que o seu corpo te paralisa, por isso que você começa a pensar demais, ensaiar demais, calcular demais, mas presta atenção aqui. O problema não é a rejeição, nem sempre é a rejeição. O problema é o significado que o seu cérebro aprendeu a dar para a rejeição. Então acompanhe aqui comigo. Não é medo de ouvir não, é medo de perder o seu valor. Bom, e aí você deve estar se perguntando, então, o que está por trás dessa atração imediata? Existe alguma coisa, alguma ciência? Existe sim, e é isso que eu vou falar para você agora. Nós vamos mergulhar fundo nesse ponto que ele é bem fascinante. Você sabia que uma conversa não começa quando você fala? Presta atenção, me acompanha aqui. Ela começa 8 segundos antes, quando o cérebro da pessoa, dela no caso, vai avaliar 3 coisas em você. Sua energia corporal, o seu nível de ansiedade e a sua intenção emocional. E tudo isso antes da primeira palavra. E aqui agora entra um segredo que é muitíssimo poderoso. O cérebro feminino é extremamente sensível ao estado emocional de outra pessoa. Isso não é psicológico, isso é evolutivo. Por milhares de anos, as mulheres precisaram identificar rapidamente quem representava segurança e quem representava ameaça. E a gente ainda precisa fazer isso, né? Vamos combinar.
Por isso, quando você chega nervoso demais, agitado demais, pressionando demais, o cérebro dela, o cérebro da mulher, acende aquela luz vermelhinha de alerta. Agora, quando você chega estável, presente, conectado com o momento, algo muito diferente acontece. O cérebro vai interpretar: essa pessoa é segura. E segurança, meus queridos, é um dos maiores gatilhos de atração que existe. Tenha absoluta certeza disso, tá? Anota isso. Olha só que interessante, vocês aqui nos vídeos do canal, vocês fazem muitas perguntas, fazem comentários, e muitos deles têm a ver com como que vocês podem saber qual que é o momento, se vocês podem se aproximar ou não da pessoa que vocês têm interesse, que sinais positivos que a pessoa pode oferecer para que vocês se sintam mais seguros e dar o primeiro passo. Aliás, falando nisso, falando sobre os comentários de vocês aqui, eu tive uma ideia, porque vocês estão me escrevendo muito, eu tive uma ideia de fazer um grupo no WhatsApp. Um grupo de transmissão, uma lista de transmissão, onde a gente pode se conectar mais, trocar mais ideias, vocês vão receber conteúdos novos, exclusivos lá. Então, o que vocês acham dessa ideia? E eu vou tirar mais dúvidas de vocês também, a gente pode conversar mais, trocar mais ideia lá nesse grupo. O que vocês acham? Deixa aqui no comentário. Então, vamos começar aqui com esses sinais que vocês são loucos para saber, os sinais que mostram quando você pode se aproximar da pessoa que você tem interesse. Presta atenção aqui, porque essa parte muda tudo na hora de você ter esse primeiro contato, tá? Assim como no vídeo de linguagem corporal, que eu vou deixar aqui no card e na descrição do vídeo, existem sinais que mostram quando uma mulher está receptiva para conversar, mas muitos homens acabam ignorando isso. E é agora que eu vou contar esse segredo para você. A primeira coisa é o olhar que volta 2 vezes. Vou explicar melhor para você entender. É quando a mulher olha para você, desvia e depois ela olha de novo. Esse segundo olhar é muitas vezes um convite silencioso, porque se ela não tivesse interesse nenhum, não haveria segundo olhar. É bem assim. O alinhamento corporal, esse é um segundo ponto. Se o corpo dela, mesmo conversando com outras pessoas, se vira levemente na sua direção, isso pode ser um sinal claro de receptividade. Então tem que prestar atenção nessas coisas. O corpo entrega antes da fala, antes da boca. Terceira coisa que você pode observar, a suavização da expressão. Isso é muito sutil, então presta atenção. A boca relaxa, os olhos suavizam e a expressão fica levemente curiosa. Levemente curiosa. É o corpo dizendo: ok, você pode vir, você pode se aproximar. E é aqui que muitos homens travam, porque apesar do corpo dela estar dizendo sim, o seu cérebro está gritando não. Ou seja, a sua ansiedade, o seu medo atrapalha você ter essa visão mais sofisticada desses sinais. E por falar em ansiedade, por que a sua ansiedade destrói a conversa e como você pode resolver isso? Agora nós vamos falar de uma coisa muito importante. Quando você já está tentando conversar com uma mulher e aí fica analisando cada palavra, tentando evitar erros, imaginando tudo que pode dar errado, a sua ansiedade sobe, seu corpo entra em estado de alerta e a conversa se torna artificial. E a outra pessoa que está ali diante de você percebe isso. Lembra de uma coisa, o cérebro dela percebe isso em 200 milissegundos. Mas a solução para isso é relativamente simples, acompanhe aqui comigo. Em vez de você focar nela, você foca naquilo que você controla. E o que você controla? Você controla a sua respiração, né? Para a gente conversar, para estar diante de alguém, precisa estar num ritmo de respiração tranquilo. Você controla o seu ritmo, você controla o seu olhar, você controla a sua postura. Porque quando você regula isso, o seu cérebro já entende, ok, estamos bem, estamos seguros. E é aí que você se torna naturalmente interessante, entendeu? Então, como que você vai iniciar uma conversa sem parecer forçado ou sem parecer desesperado, né, ansioso?
E aí nós vamos para uma parte também que muitas pessoas escrevem aqui, ó, por isso que eu tive a ideia do grupo de transmissão. Então, deixa aqui nos comentários, ver se você aprova essa minha ideia, e eu já faço essa lista no nosso grupo e a gente começa a interagir com mais frequência lá, tá? Como que você vai iniciar, então, uma conversa sem parecer forçado? Vamos falar, então, desse assunto, né? O que eu falo? Todo mundo sempre pergunta, o que eu falo? Como que eu começo a conversa sem parecer estranho? Eu vou te mostrar alguns segredos aqui em relação a isso. A conversa não começa com um elogio, não começa com um oi, tudo bem? Não começa com apresentação. Começa com percepção. O que eu quero dizer com isso? A percepção cria naturalidade, a naturalidade cria intimidade, a intimidade cria continuidade. Vou te dar um exemplo para você entender melhor. Ao invés de você chegar e falar, oi, posso falar com você? Ai, gente, não chega falando isso. Olha, quando eu era solteira, se alguém viesse, e às vezes acontecia, né? De alguém vir chegar e falar, oi, posso falar com você? Na hora eu pensava assim, não. Ou às vezes eu até falava, não, tô aqui com as minhas amigas. Então, é um jeito legal de chegar para conversar, tá? Você pode usar alguma coisa do tipo, eu vi que você ficou super concentrada ali no que você tá lendo. Isso fisgou você, né? Pronto. Né? Utiliza isso, lógico, você vai adaptar de acordo com o contexto que você tiver. Ou você pode usar alguma coisa do tipo, eu percebi que você fez aquela cara de quem não gostou muito desse café ou de alguma coisa que você está bebendo, enfim. Você também é exigente com sabores? Pronto. Outro exemplo, eu acho que esse é um pouquinho mais ousado, mas é legal também, tá? Você parece estar realmente curtindo esse momento aí sozinho. Posso dividir o silêncio com você? A pessoa fala, opa, nossa, quanta segurança, né, para chegar e já falar desse jeito. Você percebe a diferença? Isso não parece técnica, não parece cantada, não parece esforço. É uma coisa meio que natural, é humano, é orgânico. E tem uma coisa que a gente chama de um certo segredo de atração convencional, que é o espelhamento emocional. Presta atenção aqui para você entender, porque isso também, ó, é dica de ouro. As pessoas se conectam quando elas compartilham o ritmo. Não é sobre copiar, é sobre sincronizar. Vou explicar melhor. Então, ela fala devagar, você reduz um pouco o seu ritmo para começar a dar aquela sincronizada. Ela fala animada, você usa um pouco mais de energia. Ela está introspectiva, você suaviza o tom. Esse sincronismo é estudado pela neurociência como acoplamento neural. É como se dois cérebros começassem a dançar, entendeu? Eles entram em sincronia. E quando isso acontece, a conversa flui, o interesse cresce e a ansiedade desaparece, você vai ficando mais confiante. Agora presta muita atenção. Eu vou te dar 3 erros que fazem as mulheres perder o interesse na hora. E olha, eu preciso te alertar sobre esses 3 erros que destroem qualquer chance de conexão. O primeiro erro é tentar impressionar. Nossa, gente, sério. Quanto mais você tenta impressionar, mais inseguro você parece. Segundo, ficar se explicando demais. Eu já falei isso em outros vídeos. Homens ansiosos falam justificando tudo. Isso cansa e passa insegurança para outra pessoa que está te ouvindo. E o terceiro erro, apresentar performance de sedução. Essa, gente, olha, é a pior. É quando você tenta ser alguém que você não é. E a gente que é mulher percebe isso instantaneamente. Agora vamos para a cereja do bolo, claro, como sempre. Vamos falar então sobre a técnica da abordagem emocional segura. Agora então eu vou te ensinar algo que pode mudar totalmente a maneira como você conversa com qualquer pessoa. É simples, mas extremamente poderoso. O seu primeiro passo vai ser regular o seu corpo. Aprender a respirar mais devagar do que fala. Isso desativa o medo, então precisa treinar técnicas de respiração, pode começar a fazer meditação, essas meditações curtas de 3, 5 minutos, certo? O segundo passo, se conectar com o ambiente, observar ao redor o que ela faz, olha, toca, escolhe. Terceiro passo, use a percepção, não a apresentação.
Então, aquilo que eu já falei, em vez de dizer, oi, eu sou fulano, começa com algo que você está vivendo, ou seja, percepção e não apresentação. O quarto passo, sincroniza o ritmo. Só 10% de ajuste já vai criar uma conexão. Quinto passo, não espere nada. Você não está ali para ser aceito. Lembra disso, você não está ali para ser aceito. Você está ali para se conectar. E quando você tira o peso da rejeição, o medo vai desaparecendo, gente. Isso, vai por mim. Então agora você já sabe como conversar com qualquer mulher sem medo da rejeição. E não é sobre frases prontas, técnicas manipulativas ou tentar ser outra pessoa. É sobre se entender e entender como o seu cérebro e como o cérebro das pessoas funcionam, né? O seu e o dela. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve aqui no canal e compartilha esse vídeo. E agora, aqui nas telas finais está aparecendo mais um vídeo para você continuar a sua jornada. A gente se vê no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!